Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, nós te pedimos, Senhor, que sejas conosco uma vez mais, aplacando os tormentos íntimos, infundindo em nossos corações a leveza da paz e a força viva do bom ânimo, para não esmorecermos no caminho. Que os nossos passos, Senhor, estejam alinhados com as sábias leis de Deus e que sigamos juntos, ombreando-nos na estrada iluminativa do progresso. Aqui estamos, Senhor, pequeninos, que nos reconhecemos ser, porém desejosos de aprendermos a servir em Seu nome. Faça-nos, Senhor, instrumentos divinos, úteis, para que possamos servir onde quer que estejamos. Benfeitores espirituais apostos solenemente neste recinto, envolvendo-nos em vibrações calorosas e fraternas, responsáveis por este Evangelho. Agradecemos, Senhor, vossa presença em nossas vidas. Assim, Mestre amado, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. E neste sacrifício, Jesus mostra que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, ou sacrificar, o ressentimento e a mágoa, superar através do perdão. Então diz assim: ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Então esse trecho ele é bastante importante para a gente refletir, que para eu me sentir perdoado é preciso ter perdoado o meu ofensor, ter a experiência do perdão. E não só o perdão, quanto a reparação, porque o perdão é um ajuste com a lei. E a reparação é quando nós já estamos ajustados com as leis naquele aspecto e já temos condições de fazer um bem coletivo ou individual, em especial para aquele a quem na anterioridade ofendemos, magoamos e agredimos, O perdão é uma ação derivada do amor. E é muito importante para nós nos perdoarmos, nós entendermos a nossa dinâmica interna. E eu trouxe hoje, para a gente refletir juntos, uma lição do livro Justiça Divina, que vai dizer assim, é a lição 47, perdoados, mas não limpos. Esta lição vai mostrar para nós o que é verdadeiro perdão, Porque em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados por alguém.
por aqueles a quem ofendemos. Mas não estamos isentos do mal que praticamos, porque ele ainda não foi extirpado de nós. Olha que importante. Eu ofendo, magoo, agrido, mas você me compreende e me perdoa. Mas eu não retirei de mim o mal que eu fiz por você e que, fazendo por você, poderei fazer a todos. Então, ele vai dando vários exemplos que a gente gostaria de refletir. Fomos perdoados pelo fel da maledicência. Então, alguns nos perdoaram porque fizemos da crítica ferina uma maledicência. Mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. É esta predisposição, no caso aqui a maledicência, que eu tenho que resolver e transformar a tal ponto que eu não tenha pontos de referência sobre essa maledicência no meu campo perispiritual. Aí eu estou limpo. Quando Jesus disse, ide primeiro reconciliar com seu irmão para trazer sua oferenda, porque aí estará o coração limpo. Que coração limpo é esse que o Evangelho diz? É quando você me perdoa, mas eu ainda sofro pelo mal que há em mim. Eu ainda encontro sintonia com os obsessores pelo mal que há em mim. Você me compreende, você me pacifica, mas eu ainda não retirei de mim a predisposição às ofensas, no caso aqui a maledicência, que a maledicência é um viés da nossa percepção de projetarmos no outro o mal que há em nós. Então, quando eu realmente retifico perispiriticamente estes sentimentos, aí eu estarei limpo. Vamos dizer assim, fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Isso nós já sabemos intelectualmente, que o mal que eu faço ao outro é pelo mal que há em mim, mas muitas vezes eu levo esse fogo da calúnia ao outro, sendo que a fornalha está dentro de mim, e me sinto um espírito atormentado por essa fornalha da calúnia que há em mim. As pessoas vão me compreendendo, sendo indulgente com a minha pequenez, mas eu ainda arremesso o fogo que nasce na intimidade das minhas emoções doentes. E incendeia aqui literalmente o nosso coração. Então são as pessoas muito sanguíneas, né? São as pessoas reativas, porque aqueles que a amam a compreendem, a perdoam, mas ela ainda não apagou a brasa da calúnia que lhe é característico. Então olha a complexidade do perdão. O outro me perdoa, mas eu não me perdoei, porque só me perdoarei quando a nascente do mal que eu causo para o outro for transformada em mim. Ou seja, quando eu estiver consciencialmente ajustada com as leis divinas. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lanhar-nos o próprio ser. O mal que nós fazemos nos faz sofrer e não percebemos. Nos faz sofrer, sentir que causamos o mal a alguém. Nos faz sofrer.
E às vezes entramos nas aflições terrenas e sempre somos aqueles que estamos passando mal de alguma forma. Passa mal, sempre atribuímos a espíritos outros desencarnados, mas na verdade vamos entrar na dimensão real desta dinâmica de que a pedra tirada ao irmão do caminho é a pedra que volta. O fogo que eu atiro é a labareda que me incendeia. A maledicência é o veneno que me corrói. E eu passo a ter sintomas emocionais, muita labilidade afetiva, muita reatividade nas emoções, um desarvoro interno muito grande, porque está instalado em mim situações doentes das quais eu preciso primeiro limpar, para que eu possa oferecer a oferenda ao altar dos meus sentimentos, no meu coração, na minha consciência. Então, diz Emmanuel, fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos, no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Quando Jesus se aproxima de Judas, Jesus já havia sido crucificado e Judas havia se enforcado, o ato contínuo à crucificação. Judas cai na sua consciência e percebe o mal que ele fez. Mas o mal que ele fez não atingiu Jesus, porque Jesus é puro amor e o perdoa. Mas quem precisaria se perdoar seria Judas. Tanto que Amélia Rodrigues, nessa passagem, quando o Judas, naquela escuridão dos tormentos por esse tipo de desencarne, Jesus se apresenta para ele e ainda o corpo estava crucificado. Jesus vai ter com Judas e o ilumina com o seu amor e diz: Judas, perdoa-te, eu te esperarei pelos séculos. O que seria para Judas perdoar-se que não fosse passar muitos séculos, reparando o mal que fez? Uma das reencarnações de Judas foi Joana d'Arc. Ela fez uma reparação coletiva. Ela fez uma ação social benemérita. Ela foi uma brava lutadora. E assim várias reencarnações que Judas precisou ter para limpar-se, embora tivesse o perdão de todos os apóstolos e principalmente do Mestre Jesus. Mas isso não bastava. Era imperioso que ela fizesse a reparação, extirpando o pequeno engano de um homem amoroso por Jesus, um espírito pronto para servir, mas que ainda guardava resquícios do poder do mundo em detrimento do poder de Deus. Esse pequeno equívoco fez com que ele quisesse, e assim o fez, a ação reparadora, o ajuste com a lei, porque fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da ignorância, no delírio da violência, no delírio da ilusão, no delírio do poder do mundo.
Mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. O auto-perdão, que nós estamos iniciando hoje, talvez falaremos vários dias, é uma resolução do remorso. Então, para eu me sentir limpo, eu tenho que fazer do remorso, que é uma fixação mental em cima da culpa que eu trago, que era o tormento de Judas, eu preciso fazer do remorso um arrependimento verdadeiro e tomar uma decisão que estanque definitivamente aquela predisposição que eu trago comigo. Então, Emmanuel é claríssimo, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam desarvorados. Aí eu estarei em paz de consciência, porque o que é o auto-perdão, senão um estado de paz de consciência, né? Consciência pacificada pelo dever retamente cumprido. Aí eu saio daquele patamar do tormento pelo remorso que reverbera e me ensandece para o patamar de assumir a responsabilidade dos meus atos. Então eu transformo a culpa em responsabilidades morais numa nova encarnação, porque foi preciso novas reencarnações para Judas fazer essa passagem do remorso, da culpa lancinante, para o arrependimento real na ação reparadora. Diz Emmanuel, chaga que abrimos na alma de alguém pode ser a renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Para o outro, é passageiro, mas nós precisamos fazer esse processo de olhar para nós. Qual é o mal que há em mim que me faz um espírito que ainda preciso perdoar os meus ofensores? Porque lembramos que os nossos ofensores são aqueles que eu estimulo o mal. E então eles reagem comigo. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. Vai e volta para nós mesmos como verdadeiros chicotes. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Emmanuel está falando de nós. Não está falando dos bichinhos peçonhentos, porque eles estão na fieira evolutiva deles, ajustados com a lei, com a natureza. Emmanuel está falando de nós, que nós temos ainda dardos que voltam para nós como chicotes. Nós ainda temos veneno que veiculamos quando o nosso olhar para o outro é permeado pela maledicência, pela crítica, pelo julgamento. E às vezes a crítica é silenciosa, mas são vibrações que vão formando no nosso campo vibracional uma característica ardida, repelente, impossível de se conviver. Então, concluindo, diz Emmanuel, ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, se fomos ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, se fomos assim, vamos aventar a possibilidade de que não somos vítimas e que vibrações estimulam que os nossos ofensores nos ridicularizem, nos ataquem, nos persigam. Então, diz Emmanuel, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre, aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão
já nos perdoaram. Às vezes, até os nossos obsessores já nos perdoaram, porque se encontram num patamar mais evoluído do que nós. Então, nos perdoaram incondicionalmente, fulgindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos. Por que ruminamos? Porque o mal que provocamos no outro está em mim. Então nós vamos fazer uma aliança do remorso, que é esse processo ruminatório, de ensimesmamento, de ideia fixa no mal que nós fizemos. O remorso ainda implica nas justificativas que queremos dar ao mal que há em nós. Queremos atribuir ao outro o algoz. Queremos depositar no outro a responsabilidade de ter nos magoado. E isso ainda é a nossa imaturidade. Então, quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente. Fulgindo nos planos superiores, no entanto, pela lei de correspondência, ruminamos, por tempo indeterminado, os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Estamos falando do coração limpo, que significa o ajuste com a lei, e o auto-perdão. E o auto-perdão pode levar encarnações para se processar em nós. Nesse estado de purificação a que Emmanuel está nos convidando. Cada existência vive e evolve entre os próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Nós queremos hoje levantar essa reflexão quanto a nós, no nosso dia a dia, para vermos que muitos dos nossos sintomas de ansiedade, de medos infundados, de fobias generalizadas, de humor depressivo, de irritabilidade constante, de posturas reativas, de termos a ótica da crítica para perceber o outro, ou a ótica da queixa que mina as nossas forças. Esse quadro costumeiro da humanidade da Terra está relacionado à ausência do perdão, porque trazemos questões não resolvidas que não queremos entrar em contato. E quando estamos sendo estimulados a entrar em contato com essas pendências ligadas ao remorso, à culpa, nós não queremos, evitamos, porque queremos nos distanciar de nós mesmos com processos ligados aos painéis da ilusão do mundo. E ficamos mergulhados nas ilusões do mundo, buscando os prazeres fugidios, mas os tormentos íntimos não estão sendo resolvidos. No momento em que o espírito já dispõe de condições morais para essa resolução, é preciso que nós tenhamos para com eles conversas fraternas importantes para ser reconduzido ao planejamento reencarnatório, para entender que as culpas do passado hoje se transformaram em responsabilidades adquiridas para nos ajustarmos nos relacionamentos. Então, nos limparemos, muito embora o nosso ofensor já nos tenha perdoado. Essa ação de nos perdoarmos é a ação de reabilitar em nós as funções que estavam perdidas, chafurdadas nas nossas precariedades espirituais, emocionais. Então, vamos estar atentos a isso, para que nós possamos compreender
essa justiça divina, que esse item está ligado à primeira parte do capítulo 7º, que vai falar então da justiça divina, do código da justiça divina, e que nos mostra que para as nossas transgressões, a sentença de Deus é que nos amemos, não que soframos, é que nos amemos. O sofrimento é nosso. A nossa ignorância nos faz espíritos sofredores, porque essa ainda é a nossa condição. Somos espíritos imperfeitos e, portanto, sofredores, né? Somos espíritos sofredores, imperfeitos e atrasados. Estamos atrasados no quê? No trabalho que deveríamos fazer conosco. Estamos retardatários no processo evolutivo. Por isso somos chamados espíritos atrasados. E o Evangelho de Jesus vem nos convidar a darmos ritmo, a celeridade, vá depressa reconciliar-se. Não é vá algum dia no seu tempo, vá depressa, enquanto estás a caminho nesta existência. Porque nessa existência a chance e oportunidade que nós temos de alimpar-nos, de retirar de nós as matrizes das nossas culpas que geraram remorsos. Esse é o auto-perdão, que vai se fazendo ao longo da existência enquanto estamos a caminho com aqueles que ainda não aprendemos a amar. Então vamos refletir e continuaremos nesse tema amanhã. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, a te agradecer humildemente pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos desafios da jornada que nos preparam para oportunidades mais desafiadoras, pelos ajustes que remodelam o nosso ser espiritual na formosura do bem e da verdade. Desejamos, Senhor, esculpir em nossos sentimentos a alegria de servir em seu nome, a benevolência constante, a prioridade, a dor do outro em detrimento da nossa. Queremos agradecer, Senhor, por esta existência na Terra, onde cada dia se renovam os convites ao caminho do bem e à prática da caridade. Assim, Mestre amado, pedimos em seu nome a esta pleiade de espíritos solenes, apostos, para que possam em caravanas socorristas visitarem a todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que todos se sintam reconfortados e esperançosos, alentados de esperança e paz. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, para que os clarões da Boa Nova possam ressoar em todos os corações da terra. Assim, Senhor Jesus, em seu nome e em nome dos Espíritos amoráveis que aqui presentes estão, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.